Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Camila, professora de Legislação e Segurança do Trabalho, e nós vamos falar um pouquinho sobre a NR32, é uma outra normativa, onde nós iremos abordar alguns temas que são pertinentes à área de vocês, à profissão de vocês. Essa normativa é uma normativa bem extensa e eu separei apenas alguns itens na qual eu irei fazer a leitura juntamente com vocês e comentando as partes mais importantes, tá ok? Então, eu não vou passar a normativa inteira porque é uma apostila muito extensa. Eu mandei o material todo na íntegra e eu separei aqueles que são de interesse para o curso de vocês. Bom, o item 32.4 vai falar das radiações ionizantes. E o item 32.4.1 diz que o atendimento das exigências dessa NR com relação às radiações ionizantes não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CNEM, e da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e do Ministério da Saúde. Então, tudo que está disposto aqui não desobriga que o empregador, ou seja, aquele que irá prestar, aquele que é responsável pelo local, não desobriga ele de também colocar as normas que são específicas da CENEM, da Vigilância e do Ministério da Saúde. E o item 32.4.2 diz que é obrigatório manter no local de trabalho, à disposição da inspeção do trabalho, o plano de proteção radiológica, que é o PPR, aprovado pela CNEM, e para os serviços de radiodiagnóstico, aprovado pela Vigilância Sanitária. Então, assim, tudo aquilo que vocês estudaram de todas as leis, elas meio que e as normativas, elas se interligam. Então, uma precisa da outra e precisa da complementação e uma não anula a outra, ok? E o item 32.4.2.1 diz o plano de proteção radiológica deve estar dentro do prazo de vigência, né? Então, o PPR deve estar dentro do prazo de vigência, deve identificar o profissional responsável, seu substituto eventual como membros efetivos da equipe de trabalho do serviço. C. Fazer parte do PPRA do estabelecimento. D. Ser considerado na elaboração de implementação do PCMSO. O E, a letra E. Ser apresentado na CIPA quando existente na empresa, sendo sua cópia anexada às atas desta comissão. Então, o que é mais importante a gente poder comentar desse item? Que o plano de proteção radiológica deve estar dentro do plano de vigência e que o profissional responsável deve ser identificado, tal como o seu substituto, tá ok? O 32.4.3 diz que o trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiação ionizante deve, letra A, permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. B, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho. Então, esse menor tempo, né, que ele está indicando aqui, é o tempo suficiente para poder realizar o trabalho. Então, se eu estou num local onde tem radiação ionizante, eu só devo ficar exposto a isso quando necessário. E não assim o tempo todo sem precisão. Sem princípio aí entra aqueles princípios, né? Da justificação, otimização e, claro, ter esses conhecimentos associados ao seu trabalho. A letra C. Estar capacitado inicialmente de forma continuada em proteção radiológica. Então, suponha que quem irá atuar na área
é um profissional conhecedor de todos os riscos e que saiba o que está fazendo, até mesmo os princípios de proteção radiológica. A letra D diz que ele deve usar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, adequados para a minimização desses riscos. O colete, avental, protetor de tireoide, óculos de chumbo. Estar sob monitoração individual de doses de radiação ionizante nos casos em que a exposição seja ocupacional. O item 32.4.4, toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiação ionizante, devendo ser remanejada para atividade compatível com o seu nível de formação. Então, aí vai falar sobre afastamento de mulheres grávidas, tá? Então, se for confirmada, deve ser afastada dessas atividades ionizantes. E o item 32.4.5 diz que toda instalação radioativa deve dispor de monitoração individual e diária. Então, todo local vai ser monitorado, então tem lá um técnico que faz a vistoria do local para poder ver se não tem radiação sendo passada para outros ambientes, se está tudo ok. E esse controle individual também através dos dosímetros. E o item 32.4.5.1 vai falar dos dosímetros, né? Então, os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pela CNEM. O item 32.4.5.2, a monitoração individual externa de corpo inteiro ou de extremidades deve ser feita através de dosimetria com periodicidade mensal e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas. O item 32.4.5.3, na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de até 24 horas. Então, esses dois itens estão falando da monitoração individual, envolvendo o dosímetro. E o último item diz que essa exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de até 24 horas. O item 32.4.5.4, após a ocorrência ou suspeita de exposição acidental, as fontes seladas devem ser adotados para procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, a critério do médico. Então, esse item vai tratar dessa exposição acidental desse trabalhador e quais são os procedimentos adicionais que devem ser adotados. Então, a critério do médico, ele vai poder solicitar exames complementares, incluindo essa dosimetria citogenética, e ele vai verificar se necessário ou não. Já o item 32.4.5.5, após a ocorrência ou suspeita de acidentes com fontes não seladas, sujeita à exposição externa ou com contaminação interna, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica, realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, análise in vivo, in vitro, a critério do médico. Então, esse item ele apenas complementa o item anterior, que vai até a parte da dosimetria citogenética, que é um exame complementar, e além disso, ele pode acrescentar essa análise in vivo ou in vitro. In vivo seria no indivíduo presencialmente os exames, e in vitro seria o acompanhamento laboratorial dessas doses, também a critério do médico. O item 32.4.5.6 deve ser elaborado e implementado um programa de monitoração periódica diárias constante no plano de proteção radiológica para todas as áreas da instalação radioativa. Então, ele reforça novamente
esse programa de monitoração periódica dessas áreas, complementando esse PPR, que é o Plano de Proteção Radiológica, em todas essas áreas de instalação radioativa. No item 32.4.6, cabe ao empregador, letra A, implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos. B, manter profissional habilitado, responsável pela proteção radiológica em cada área específica, com vinculação formal com o estabelecimento. Promover a letra C, promover capacitação em proteção radiológica, inicialmente de forma continuada para os trabalhadores ocupacionalmente e para ocupacionalmente expostos à radiação ionizante. Então, aqui, mais uma vez, os deveres do empregador, sempre pensando nessas medidas de proteção, nesse caso, eles estão falando da letra A, da proteção coletiva e dos riscos radiológicos, e manter sempre um profissional habilitado, responsável por essa proteção em cada área específica, e promover essa capacitação em proteção radiológica de forma continuada, ou seja, não é uma vez só, é sempre estar ali capacitando, orientando os trabalhadores sobre os riscos que eles estão expostos a essas radiações ionizantes. A letra D, manter no registro individual do trabalhador as capacitações ministradas. Letra E, fornecer ao trabalhador por escrito e mediante recibo instruções relativas aos riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológica adotada na instalação radioativa. Letra F, dar ciência dos resultados das doses referentes às exposições de rotina acidental e de emergência por escrito e mediante recibo a cada trabalhador e ao médico coordenador do PCMSO ou médico encarregado dos exames médicos previstos na NR07. Então, mais uma vez aqui complementando, esse registro ele é feito de forma individual do trabalhador que recebeu essas capacitações, ele fornece para o trabalhador também por escrito, mediante recibo, ou seja, você está recebendo as informações, as instruções sobre esses riscos radiológicos, a proteção que você deve adotar, e tudo isso é passado também por escrito para o médico que coordena todo esse serviço ou encarregado desses exames médicos, para que eles possam verificar que todos eles estavam cientes dos riscos que estavam correndo e quais eram as medidas de proteção necessárias para cada um. O item 32.4.7, cada trabalhador da instalação radioativa deve ter um registro individual atualizado, o qual deve ser conservado por 30 anos após o término de sua ocupação, contendo as seguintes informações. Então, cada trabalhador vai ter um livro individual atualizado, e que esse livro deve ser conservado por 30 anos. O que tem que ter nesse livro, né? Nesse registro? A identificação, o nome do indivíduo, a data de nascimento, registro, CPF, endereço e nível de instrução, a data de admissão e de saída do emprego, nome e endereço do responsável pela proteção radiológica de cada período trabalhado, funções associadas às funções de radiação com as respectivas áreas de trabalho, os riscos radiológicos a que está ou esteve exposto, data de início e término da atividade com radiação, horários e períodos de ocupação. Tudo isso fica registrado para cada trabalhador. Complementando o item anterior, a letra E, tipo de dosímetro, individuais utilizados, registro de doses mensais e anuais, doses meses consecutivas recebidas e relatórios de investigação de dano, capacitações realizadas, ou seja, os cursos que ele realizou, estimativas de incorporações, relatórios sobre exposições de emergência e de acidente e exposições ocupacionais
anteriores à fonte de radiação. Então, se o indivíduo algum dia acontecer algo, o empregador deve ter todas essas informações, porque quando o indivíduo recebe um treinamento, a capacitação, os níveis de dosímetro, os níveis de radiação, né, verificada nos dosímetros, tudo isso é registrado e deve ser conservado quando solicitado, tem tudo lá de cada trabalhador. O item 32.4.7.1, o registro individual dos trabalhadores deve ser mantido no local de trabalho à disposição da Inspeção do Trabalho 32.4.8. O prontuário clínico individual previsto pela NR07 deve ser mantido atualizado e conservado por 30 anos, após o término de sua ocupação. Então, esse registro ele deve ser mantido lá no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho, porque tem essa monitoração do trabalho que é feita em cada indivíduo também, que entra aí pelas normativas também NR07, e mais uma vez mantidos por 30 anos após o término da sua ocupação. O 32.4.9, toda instalação radioativa deve possuir um serviço de proteção radiológica. Isso é claro, né? Toda instalação radioativa tem que ter um serviço de proteção radiológica. O item 32.4.9.1, o serviço de proteção radiológica deve estar localizado no mesmo ambiente da instalação radioativa, a serem garantidas as condições de trabalho compatíveis com as atividades desenvolvidas, observadas as normas da CENEM e da Anvisa. Então, esse serviço de proteção radiológica tem que também estar lá no ambiente de trabalho, do ambiente da instalação onde tem a radiação, e serem garantidas as condições de trabalho compatíveis também com a CENEM e com a Anvisa. O item 32.4.9.2, o serviço de proteção radiológica deve possuir, de acordo com o especificado no PPR, equipamentos para a monitoração individual dos trabalhadores da área, proteção individual e C, medição ambiental das radiações ionizantes específicas para a prática de todo o trabalho. Então, esse serviço de proteção radiológica deve ter essa monitoração individual, proteção individual e a medição das radiações ionizantes específica para a prática de trabalho. Item 32.4.9.3, o serviço de proteção radiológica deve estar diretamente subordinado ao titular da instalação radioativa. Então, esse titular é o responsável técnico do local. O item 32.4.9.4, quando o estabelecimento possui mais de um serviço, deve ser indicado um responsável técnico para promover a integração das atividades de proteção radiológica desse serviço. Então, se esse estabelecimento tiver mais de um serviço, um só não vai poder ser responsável por tudo. Então, vai ter que ter um titular e um responsável técnico para poder promover essa integração entre todas as atividades de proteção radiológica. O item 32.4.10, o médico coordenador do PCMSO ou encarregado pelos exames médicos previsto na NR07 deve estar familiarizado com os efeitos e a terapêutica associada à exposição decorrente das atividades de rotina ou de acidentes com radiações ionizantes. Ou seja, o médico responsável do local do trabalho, ele deve ser um médico conhecedor de todos esses efeitos e como tratar esses indivíduos que estão expostos à rotina com radiação ionizante. O item 32.4.11, as áreas da instalação radioativa devem ser classificadas e ter controle de acesso definido pelo responsável pela proteção radiológica. Então, todas essas áreas de instalação radioativa devem ser classificadas e ter esse controle definido pelo responsável da proteção radiológica. O item 32.4.12, as áreas da instalação radioativa devem estar devidamente sinalizadas em conformidade com a legislação em vigor, em especial quanto aos seguintes aspectos.
Então, vamos falar da sinalização, né, dessas áreas que tem instalação radioativa. Vamos ver aí os itens, começando pelo item A, utilização do símbolo internacional da presença de radiação nos acessos controlados, então o símbolo da radiação deve estar presente. As fontes presentes nesta área e seus rejeitos devem ter suas embalagens, recipientes ou blindagens identificadas em relação ao tipo de elemento radioativo, atividade e tipo de emissão. Então, todas essas fontes presentes nessa área e os rejeitos devem ser identificados, embalados e ser especificado o que contém e qual o tipo de emissão. A letra C. Valores das taxas de dose e datas de medição radiação nos locais de permanência e de trânsito dos trabalhadores em conformidade com o disposto no PPR. D. Identificação de vias de circulação, entrada e saída para condições normais de trabalho e para a situação de emergência. Então, tudo deve ser sinalizado, onde ocorre os exames, os rejeitos e a área de circulação. Letra E. Localização dos equipamentos de segurança. Então, deve estar sinalizado onde é possível localizar esses equipamentos de segurança. O F. Procedimentos a serem obedecidos em situação de acidente ou emergência. G. Sistema de alarme em pontos de referência significativos próximos às fontes de radiação. O item 32.4.13 do Serviço de Medicina Nuclear. Então, o item 32.4.13.1, as áreas supervisionadas e controladas do Serviço de Medicina Nuclear devem ter pisos e paredes impermeáveis que permitem a sua descontaminação. Então, esses locais, muito importante é que as paredes e os pisos estejam impermeáveis, ou seja, de uma forma que seja possível realizar a sua limpeza ou a sua descontaminação. O item 32.4.13.2, a sala de manipulação e armazenamento de fontes radioativas em uso deve ser revestida com material impermeável que possibilite a descontaminação, devendo os pisos e paredes ser providos de cantos arredondados para que não fique nenhum tipo de contaminação nos cantos. B. Possuir bancadas constituídas de material liso de fácil descontaminação, recobertas com plástico e papel absorvente. C. Dispor de pia em cuba de no mínimo 40 cm de profundidade e acionamento para abertura das torneiras sem controle manual. Então, aqui, nesse local onde tem essas fontes radioativas, novamente, pisos, materiais impermeáveis, para que possa ser feita a descontaminação. As bancadas devem ser material liso, de fácil descontaminação, com plástico e papel absorvente. E a pia deve ter no mínimo aí 40 centímetros de profundidade. E o acionamento não pode ser manual, geralmente o acionamento é feito pelo pé. O item 32.4.13.2.1 é obrigatória a instalação de sistemas exclusivos de exaustão. Letra A. Local para manipulação de fontes não seladas voláteis. B. Diária para os serviços que realizam estudos de ventilação pulmonar. Então, é obrigatória essas instalações de sistema exclusivo de exaustão, tanto para manipulação de fontes não seladas voláteis, quanto para serviços que realizam estudos de ventilação pulmonar. O item 32.4.13.2.2, nos locais onde são manipulados e armazenados materiais radioativos ou rejeitos, não é permitido a. Aplicar cosméticos, alimentar-se, beber, fumar e repousar, guardar alimentos, bebidas e bens pessoais. Então, pessoal, nesses locais onde nós manipulamos e armazenamos os materiais radioativos ou rejeitos, jamais você vai passar um creminho no rosto, vou comer um lanchinho que eu tô com fome, vou beber, vou fumar e vou tirar um cochilo. Vou deixar meu alimento guardado aqui, minhas bebidas e bens pessoais. Não, por quê? Para que não haja o perigo de contaminação nessas áreas, tá ok? Item 32.4.13.3,
trabalhadores envolvidos na manipulação de materiais radioativos e marcação de fármacos devem usar os equipamentos de proteção recomendados no PPRA e PPR. Item 32.4.13.4. Ao término da jornada de trabalho, deve ser realizada a monitoração da superfície de acordo com o PPR, utilizando-se monitor de contaminação. O item 32.4.13.5, sempre que for interrompida a atividade de trabalho, deve ser feita a monitoração das extremidades e do corpo inteiro dos trabalhadores que manipularam radiofármacos. Então, aqui, esses 3 itens, eles vão reforçar aí sobre cada trabalhador que está envolvido nessa área, na jornada de trabalho, todas essas inspeções, os equipamentos. Então, o primeiro item vai falar novamente, reforçando o tipo de equipamento que é feito lá, falado no plano de proteção de radiação. O segundo item, que após o término da jornada, deve ser feita a monitoração da superfície, segundo o plano de proteção de radiação. E o último item fala que, se for interrompida a atividade de trabalho, deve fazer uma monitoração das extremidades do corpo inteiro do trabalhador que manipulou os radiofármacos. Então, esse próximo item, o 32.4.3.6, fala que o local destinado ao decaimento dos rejeitos radioativos deve ser localizado em área de acesso controlado, ou seja, que nenhuma pessoa, qualquer pessoa pode entrar, tem que ser controlado, deve ser sinalizado e tem que ter uma blindagem adequada, para que não possa ter contaminação também. Ser constituído de compartimento que possibilite a segregação dos rejeitos por grupo de radionuclídeos, com meia-vida física próxima e por estado físico. O item 32.4.13.7, o quarto destinado à internação de paciente para administração de radiofármacos deve possuir blindagem. Então, o quarto que esse indivíduo vai ficar deve ter blindagem, paredes e pisos com cantos arredondados, revestimento de materiais impermeáveis que permita sua descontaminação, um sanitário privativo, biombo blindado junto ao leito, sinalização externa da presença de radiação ionizante e acesso controlado. Então, o quarto onde o paciente vai ficar deve possuir todos esses itens. Dos serviços de radioterapia. O item 32.4.14.1, o serviço de radioterapia deve adotar, no mínimo, os seguintes dispositivos de segurança. A. Sala de tratamento possuindo portas com sistemas de intertravamento que previnam acesso indevido de pessoas durante a operação de equipamento. B. Indicadores luminosos de equipamento em operação localizados na sala de tratamento em seu acesso externo em posição visível. Então, isso também vocês já ouviram falar, que quando está fazendo radiação deve estar sinalizado, tem que ter a luzinha vermelha, a porta tem que ter esse intertravamento para que não possa entrar pessoas indevidas, pessoas que não foram autorizadas, a presença da pessoa também, né, deve ser controlada, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esses locais. Agora nós vamos falar da braquiterapia. Então, item 32.4.14.2.1. Na sala de preparo e armazenamento das fontes, é vedada a prática de qualquer atividade não relacionada com a preparação das fontes seladas. Então, assim, lá dentro eu só vou mexer com isso, eu não posso fazer outra coisa. O item seguinte diz que os recipientes utilizados para o transporte de fontes devem estar identificados com o símbolo de presença da radiação e atividade de radionuclídeos a ser deslocado. Então, precisa ser identificado o símbolo da presença da radiação que está sendo utilizada. Eu não vou ficar falando todos esses números, tá? Senão vocês vão ficar de saco cheio, porque eu sei que é uma leitura que ela é bem maçante. Mas eu vou seguir, então, o próximo item que está dentro ainda da braquiterapia com o final 3. No deslocamento de fontes para utilização em braquiterapia, deve ser observado o princípio da otimização. Lembra do princípio da otimização? Nós comentamos. De modo a expor o menor número possível de pessoas.
E o próximo item, finalizando com 4, na capacitação dos trabalhadores para a manipulação de fontes seladas utilizadas em bracterapia, devem ser empregados simuladores de fontes. E o próximo item fala que o preparo manual de fontes utilizadas em bracterapia de baixa taxa de dose deve ser realizado em sala específica com acesso controlado, somente sendo permitida a presença de pessoas diretamente envolvidas com essa atividade. Esse número 3 deve ter passado aí, eu devo ter... tá, o item 3 é que ele ia ficar na parte de baixo, tá? Que é 32.4.14.2.6, tá? Desculpem aí pela falha. Diz que o manuseio de fontes de baixa taxa de dose deve ser realizado exclusivamente com a utilização de instrumentos e com a proteção de anteparo de plumbífero, tá? Então, eu preciso ter o anteparo do plumbífero para não ter a exposição à radiação. Coragem, gente, faz um pouquinho a gente finaliza. O próximo item vai falar: após cada aplicação, as vestimentas de pacientes e as roupas de cama devem ser monitoradas para a verificação da presença de fontes seladas. Próximo item: os serviços de radiodiagnóstico médico. É obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção de trabalho o alvará de funcionamento vigente concedido pela autoridade sanitária local e programa de garantia de qualidade. Lembra que a gente falou do CNEM? Esse programa de garantia de qualidade? Então, tem que ter, o profissional deve ter esses documentos guardados e, claro, o alvará de funcionamento vigente, que é esse alvará de funcionamento, ele é dado pela vigilância sanitária. Então, tem que ter uma pastinha com todos esses documentos e alguns ficam até pendurados lá para que, se for algum agente fiscal, verificar que está tudo correto. O item 32.4.15.2, a cabine de comando deve ser posicionada de forma a permitir ao operador na posição de disparo eficaz comunicação e observação visual do paciente. Então, tem que ter lá uma janelinha. Lembra que a gente falou isso para o CNEM também, que tem que ter a sala, tem que ter uma janelinha para que a gente possa monitorar o paciente. Permitir que o operador visualize a entrada de qualquer pessoa durante o procedimento radiológico, tá? Então, a cabine de comando deve ter esses itens. E esse outro item vai falar da sala de raio-x, deve dispor de sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional da radiação ionizante, acompanhada das inscrições raio-x, entrada restrita ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Então, gente, vocês veem que todas as normativas, elas acabam puxando muito para essa segurança, porque não é uma exposição qualquer. Vocês conhecem aí, já estudaram, já aprenderam os riscos que todas as pessoas estão expostas à radiação ionizante. Então, devem ser sinalizadas, devem ser restritas, e a entrada de pessoas não autorizadas não podem, porque elas não fazem ideia do que ocorre ali dentro. O B, sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhando do seguinte aviso de advertência: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Porque muitas vezes a pessoa vê a luzinha vermelha e vai entrar. Mas coloca a luz vermelha, tem que colocar uma sinalização embaixo. Quando a luz estiver vermelha, não entre. A sinalização luminosa deve ser acionada durante procedimentos radiológicos. Claro, né? Se você estiver fazendo um procedimento radiológico, acione a luz vermelha, por favor. 32.4.15.3.1. As portas de acesso das salas com equipamento de raio-x fixo devem ser mantidas fechadas durante a exposição, né, pessoal? Não deixa a porta aberta. O item abaixo diz que não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. Então, é só um, tá? Que pode ter por sala. O próximo item diz: a câmara escura deve dispor de sistema de exaustão de ar localizado e pia com torneira. E vamos aqui chegando no nosso último slide. O item 32.4.15.5. Todo equipamento de radiodiagnóstico médico deve possuir diafragma de colinador
em condições de funcionamento para a tomada radiográfica. Então tem que estar tudo funcionando, né? Os equipamentos móveis devem ter um cabo disparador com um comprimento mínimo de 2 metros, para que a pessoa possa ir atrás da parede de chumbo ou se deslocar. E o último item da telecena, 32.4.15.7, deverão permanecer no local do procedimento radiológico somente o paciente e a equipe necessária, sem levar criança, sem levar gente desnecessária para a realização do exame. Meus queridos, parabéns que vocês conseguiram chegar até o final dessa aula. Eu sei que é muito item para ler, mas eu não podia deixar de ler na íntegra com vocês, porque eu não, são informações muito importantes. Eu sei que isso é muita informação técnica, mas como vocês podem ter verificado, como vocês puderam observar, são itens que acabam se repetindo e se complementando. Então, essa normativa NR32, ela complementa a CNEM, que complementa o Código de Ética, que complementa o RDC. Então, tudo isso é para colaborar com a segurança do trabalho de vocês. Peço que vocês leiam esses itens e façam um resumo do trabalho que eu solicitei para poder entregar lá no Google Classroom. Não, na verdade, vocês vão me entregar no dia da prova, né? Isso foi o combinado. Então, revejam essa aula, escutem novamente, faça o seu resumo do que você entendeu de cada item, tá ok? E nos encontramos numa próxima. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.